Olá, boa noite a todos. Eu me chamo João Batista e vocês estão no canal Barbearia Quântica, que é um barbeiro que fala sobre espiritualidade, fatores quânticos, holísticos e sempre trazendo aqui esse livro maravilhoso que é escrito por James Hetfield. A Profecia Celestina, que se baseia sobre um manuscrito achado no Peru, né, que ele é americano. Se você está chegando agora e não está vendo, eu sempre venho falando aqui sobre a relatividade de todas as profecias, né, que são os insights de Celestina, e tem muito valor isso, porque isso vai fazer a gente dar os nossos saltos quânticos, se é assim, é o que a gente mais quer na nossa vida, certo? Bom, eu tenho aqui uma colinha, vou estar lendo alguns tópicos aqui só para não perder o nosso raciocínio. Na aula passada a gente falou de um tema muito interessante, que a Sofia Mateus, que é consteladora, trabalha com constelação familiar. Algumas ideias sobre sincronicidade. Para você que está chegando agora e quer entender um pouquinho mais de sincronicidade, dá uma procurada na internet aí, tem um outro vídeo muito legal, que é com, você procura como poder do eu superior. Ele vai ter lá alguns temas sobre sincronicidade muito bom que vai ser agregado para você. É bem informativo, bem legal. Também, né? Até da Profecia Celestina tem muitas pessoas que falam sobre o livro, tem vários vídeos da Profecia Celestina por aqui, muitos bons. Eu sou meio suspeito para falar disso, né? A Profecia Celestina é muito bom e todo mundo que se tocou com a Profecia Celestina gostou muito, né? E a Sofia falou muito do tema sincronicidade. Não sei se vocês conhecem, é um homem que trabalhou com psicologia analítica. Ele é chamado, bem conhecido, né, de todos os terapeutas, psicólogos. Ele é chamado de Carl Gustav Jung, que a gente chama de Carl Jung. Ele descobriu o inconsciente coletivo, né? Quando Freud achou só o inconsciente, ele se referia a uma pessoa, e Carl Jung percebeu, sua análise, ele percebeu que existia um inconsciente coletivo que regia todas as pessoas, né? Uns podem chamar até de, esse inconsciente coletivo pode chamar de Deus, né? Ele que vem agregando aí, limpando esse mundo que nós estamos vivendo aí, tá tirando tudo para fora, tudo que é coisa que não é boa pra gente, pra nossa vida, ela está saindo fora. Bom, James Hetfield, né? James Hetfield é um americano e ele narra essa história do John, né? O cara principal, né, da história, é ele que está praticamente na história, é ele que vai ensinar pra gente sobre todas as coisas, como que isso está reagindo na vida dele, pode estar reagindo na sua vida também. Tem uma parceria aí. Quando a gente lê o livro, a gente vê que na narração, como ele narra a própria história, que eu associo um pouco a própria história do James Hetfield, talvez ele não quis colocar o nome dele. Mas assim, John fala, no livro tem uma parte e no filme tem outra parte.
só reforçando aqui para quem só leu o livro e não assistiu o filme, ou assistiu o filme e não leu o livro, tem algumas charadas dos ambos os lados, né? É uma coisa bem interessante para quem está lendo o livro agora, falar sobre como começou a história e para você entender um pouquinho mais da sincronicidade das coisas, né? Que no filme o John trabalha como professor de história, ele é mandado embora, no mesmo dia que ele é mandado embora, ele recebe uma ligação. E quem é? A amiga Charlene. A amiga Charlene que ele não via já há 6 anos. Como que uma pessoa ia lembrar dele depois de 6 anos, né? E é isso que é interessante. Ela chama ele para conversar e ele, já atendendo o telefone, ele já fala: nossa, que estranho, eu estava pensando em você esses dias. Tipo, que coincidência, né? E a gente sabe que para quem trabalha com fatores da espiritualidade em si, física quântica, sabe que coincidências não existem, o acaso não existe. Carl Jung, ele reforça essa ideia que por trás da sincronicidade há um significado, há uma história por trás, há um destino, né? Há um destino. Eu acho que você já pegou aí, já linkou esse termo aí. Então temos aqui o John vai atrás de Charlene e é interessante a história dos dois, né? A história do John e da Charlene, que a Charlene vai contando sobre a viagem que ela fez para o Peru. Ela fez uma viagem para o Peru e ela não estava trabalhando no manuscrito. Ela não estava trabalhando no manuscrito, ela estava como arqueóloga, ela estava investigando outras coisas, nada a ver com o manuscrito. Só que um pessoal que estava lá trabalhando com ela mencionava sobre o manuscrito. E o que chamou mais a atenção dela, porque de início ela não prestava muita atenção, ela escutava, chamava um pouco a atenção dela, bem dizer assim, só que não chamava muito. Mas quando eles referiram que o governo estava tentando acabar com o manuscrito por medo, o governo estava com medo de acabar com o manuscrito, aí ela ficou curiosa. E o fator interessante da história, eu vou falar aqui um pedacinho para vocês quando estiver lendo ou vendo o filme, sentir isso em vocês. Na passagem que ela fala assim, o John pergunta para ela, né? Lá no restaurante ele pergunta para ela: fazia tempo que a gente não se via, né? Eu não vou falar tudo, tá? Eu vou só dar uma análise, fazer uma análise. Ele falou assim: faz tempo que a gente não se vê, né? Você me falou aí do manuscrito aí, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o manuscrito? Ela falou que toda vez que mencionava sobre o manuscrito, ela lembrava dele. E cada vez ia ficando cada vez mais forte na consciência o rosto do John. Então, o que aconteceu? Quando aí ela se tocou que ela tinha que passar essa mensagem para ele, tinha que passar para frente para ele, que isso tinha a ver com ele. Então você vê, ela há 6 anos não via ele, e de repente, por causa de um manuscrito, ela não parava de pensar nele, né? E aí ela sentiu no coração que tinha que passar essa informação para ele. Então foi muito interessante essa história, bem no comecinho assim, que vocês assistindo o filme ou lendo o livro vão entender um pouco melhor da sincronicidade, né? A sincronicidade tem esses sinônimos, né, que a gente fala, acaso, que a gente sabe que nada é por acaso, tem a coincidência, a gente sabe que coincidência não existe, a sincronicidade já é um ponto que se fala de algo significativo. Então a sincronicidade para a espiritualista ela tem muito mais a ver, porque ela mostra que tudo está vinculado, tem um destino por trás de tudo isso. Então é muito interessante você ler esse livro, entender mais de sincronicidade, entendeu? Porque a sincronicidade está aí, está batendo na sua porta, está todo o tempo, né? Então ela vem sutil, primeiramente ela vem sutil, só que
No caso da sincronicidade que a gente está vendo, ela é importante por quê? Porque ela vai te dar um norte, né? Na sua bússola do seu coração. Ela vai dar aquele norte para você, um sentido por onde andar, por onde caminhar, você vai entendendo um pouco mais. A Sofia, numa das constelações que eu fiz lá na Sofia, eu perguntei como entender isso na hora H, né? Porque a gente fala de coincidência, mas na hora H, como que a gente pode reconhecer isso? E ela falou uma coisa muito interessante pelo corpo. Uma descarga emocional que nós temos no nosso corpo, a gente podemos analisar isso, né? Aí eu me recordei, eu estava até falando com um amigo esses dias, falando sobre o dono da Sony. O dono da Sony é muito interessante a história dele, que ele, antes de assinar qualquer contrato, ele vai, se fecha numa salinha e pergunta para o corpo: e aí, eu devo assinar aquele contrato ou não? Aquela empresa vale a pena assinar o contrato? Sim ou não? Ele pergunta para o corpo. E aí, dependendo da descarga emocional que ele tem no corpo, ele sabe se isso está certo ou está errado, se tem que ir ou se não tem que ir. Indiferente das circunstâncias que vão acontecer no caminho, ele já sabe que o corpo dele já deu a fórmula, a direção correta, o norte correto, a bússola do coração dele, ele sabe que vai seguir aquele caminho. Então, gente, é isso, por hoje é só. E no próximo vídeo a gente vai falar da segunda, porque na real eu não vou falar nada não, mas vamos acrescentar o segundo insight aí para vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês e gratidão profunda aí. Eu desejo para vocês uma ótima vida e que estejamos totalmente conectados com essa fonte matriz que é a nossa única vida que a gente tem, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo falando sobre o segundo insight com mais força e mais determinação. Até breve.